importantes do Brasil e do mundo estão aqui na Rede Relâmpago.Esse é o Primeira Página com Vitor Corso. Tenha um excelente dia, é um prazer estar com você no dia 14 de abril de 2025, são 7 horas e 39 minutos. Você já acorda bem informado conosco por aqui, muitas notícias importantes, tudo que aconteceu no Brasil e no mundo está aqui no Primeira Página para que você fique bem informado. Mas antes, eu quero te fazer um convite para você que ainda não conhece ou ainda não sabe. A Rede Relâmpago tem um canal no YouTube, então vá até lá. Por lá todas as lives desde junho de 2020 até hoje, ao vivo, todas as lives que foram ao vivo por aqui, pelo Instagram, você tem por lá na Rede Relâmpago no YouTube, no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Para você que ainda não conhece, vá até o YouTube, coloca lá no campinho de pesquisa Rede Relâmpago, pronto. Você já tem acesso a todo o conteúdo sensacional. Bom dia a todos que estão chegando. Esse é o Primeira Página. Vamos saber um pouco sobre as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, para que você fique bem informado em relação a tudo, a todas as notícias. Bom, a gente está dando o que falar essas exportações da China, né, que dispararam em março por conta do tarifaço do Trump. Então, quer dizer, o Trump colocou lá as exportações, né, colocou uma tarifa para exportações, mas na verdade, em alguns países, esse efeito está sendo positivo. As exportações da China subiram acentuadamente em março, após fábricas acelerarem os embarques antes da entrada em vigor das novas tarifas dos Estados Unidos. Mas a intensificação da guerra comercial entre China e Estados Unidos obscureceu as perspectivas para as fábricas e o crescimento da segunda maior economia do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou significativamente as tarifas sobre produtos chineses, o que muitos economistas dizem que terá um impacto profundo nos fluxos comerciais globais e nos investimentos empresariais. As exportações cresceram 12,4% em relação ao ano anterior, o maior nível em 5 meses, superando a a expectativa de crescimento de 4,4% prevista em uma pesquisa da Reuters com economistas. Em fevereiro e janeiro, as exportações haviam crescido 2,3%. As incertezas comerciais abalaram os mercados financeiros nesse mês, após Trump anunciar tarifas abrangentes para diversos países em 2 de abril. Dias depois, ele suspendeu inesperadamente as tarifas mais altas para cerca de uma dúzia de economias, mas impôs taxas mais altas ainda e duras sobre a China, que Pequim classificou como piada. Os economistas alertam que números de exportação de março serão ofuscados por uma perspectiva que se deteriora rapidamente. Trump impôs taxas de 10% sobre exportações chinesas nos Estados Unidos a partir de 4 de fevereiro e seguiu com mais 10% em março, acusando Pequim de não fazer suficiente para conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. A nova rodada de tarifas dos Estados Unidos eleva as taxas sobre a China para impressionantes 145%, levando Pequim a aumentar as tarifas sobre produtos americanos em 125%, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Os dados dessa segunda-feira também destacam a fraqueza da demanda interna da China, o que significa que os formuladores de políticas terão um desafio maior para tentar conter uma queda acentuada do mercado. As importações caíram 4,3% em comparação com a queda de 2% prevista pela pesquisa da Reuters e uma contração inesperadamente forte de 8,4% no início do ano. Esse é o Primeira Página Notícias para você ficar bem informado na sua manhã, se acordando já bem informado aqui com a companhia de Vitor Corso. Ainda seguido nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse nesse domingo que a cadeia de eletrônicos não está sendo liberada de seu tarifaço e que o governo está analisando sua mudança apenas para uma nova categoria de tarifas.
Na sexta-feira, o governo americano havia isentado smartphones, laptops e outros eletrônicos das tarifas recíprocas. Com a decisão, esses produtos ficariam de fora das tarifas de 145% impostas à China, principal polo de produção de eletrodomésticos eletrônicos, como iPhone, e da alíquota de 10% aplicada à maioria de outros países. A autoridade dos Estados Unidos listou 20 categorias de produtos que, além de celulares e computadores, incluem semicondutores, chips de memória e monitores de tela plana. São itens que não costumam ser fabricados nos Estados Unidos e a instalação de uma produção no país exigiria anos de estruturação. As isenções anunciadas na sexta-feira são um benefício direto a empresas de tecnologia dos Estados Unidos como a Nvidia e a Dell, assim como própria a Apple, que fabrica iPhones e outros produtos de ponta na China. Por aqui pelo Brasil, a notícia de ontem, e ainda repercute a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou ao fim na noite de domingo, após 12 horas de duração no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento, iniciado pela manhã de domingo, foi realizado para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, consequência de múltiplas intervenções cirúrgicas que foram realizadas desde a facada durante a campanha de 2018. Em boletim divulgado sobre a cirurgia, os médicos disseram que Bolsonaro está estável e sem dores, se recuperando na UTI. Uma entrevista coletiva vai ser concedida na manhã desta segunda-feira. Os médicos já haviam informado no sábado que a cirurgia seria longa, porque havia várias aderências intestinais a desfazer. Mais cedo, Michele informou que os sinais clínicos do ex-presidente estiveram normais e estáveis ao longo da cirurgia. Ainda não há previsão de alta hospitalar. Os médicos vão dar uma entrevista coletiva nesta segunda-feira para atualizar o estado do ex-presidente. Bolsonaro foi internado na sexta-feira, dia 11, após passar mal em um evento partidário no interior do Rio Grande do Norte. Diagnosticados com subclusão intestinal, que é uma obstrução parcial do intestino que dificulta a passagem de gases e fezes, o ex-presidente recebeu atendimento inicial em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, foi transferido para a capital natal e posteriormente levado a Brasília, uma UTI aérea. Melhoras para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia a todos que estão curtindo a Rede Relâmpago. Essa é a primeira página, notícias para você acordar bem informado aqui na Rede Relâmpago. Teve eleições lá no Equador e Daniel Noboa foi eleito presidente no segundo turno, conforme declarou o Conselho Nacional Eleitoral do país na noite desse domingo. Com 90% dos votos válidos apurados, o mandatário de direita garantia já 55,09% do total contra 44,05% da ex-deputada esquerdista Luísa Gonzalez, em vantagem bem maior do que apontaram as duas pesquisas de boca de urna autorizadas. Mesmo antes do término da contagem oficial, Gonzalez dirigiu-se aos seus apoiadores em Quito, na capital, e se recusou a reconhecer a derrota. O principal argumento alegado por ela foi o abuso de poder por parte de Noboa. Ela declarou que o mandatário nunca pediu licença para participar da campanha. Também disse, sem apresentar provas, que o opositor decretou o estado de exceção para garantir a grotesca fraude eleitoral. Gonzalez incentivou seus apoiadores a se manterem em alerta. Mesmo antes do término da contagem dos votos, apoiadores de Noboa tomaram as ruas com bandeiras. A festa cresceu com o avanço da apuração oficial e em Quito, o som das buzinas e dos fogos tomou conta da região, conforme publicou o jornal El País. Um grupo cada vez maior se concentra em frente à sede do CNE, enquanto simpatizantes de Gonzalez, que haviam se reunido para celebrar uma possível vitória, começam a se dispersar em silêncio. Notícias sobre PIS/PASEP. O abono salarial do PIS/PASEP 2025 vai ser pago na terça-feira, amanhã, para 4,3 milhões de trabalhadores nascidos em março e abril.
Para o pagamento do terceiro lote do benefício, o governo vai desembolsar 5 bilhões de reais. Em 2025, o valor do abono salarial varia entre R$ 127 e R$ 1.518, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base de 2023. A consulta para saber quem tem direito os valores estão disponíveis na carteira de trabalho digital e no portal gov.br. 3,8 milhões de trabalhadores de empresas privadas com direito ao PIS recebem esse abono pela Caixa Federal e 499 mil servidores públicos com direito à PASEP são pagos pelo Banco do Brasil. O calendário de pagamento do abono salarial 2025 referente ao ano base 2023 iniciou em 17 de fevereiro e os valores ficarão disponíveis aos trabalhadores até o dia 29 de dezembro. Mário Vargas Llosa, escritor e Nobel de Literatura, morre aos 89 anos. O escritor Mário Vargas Llosa morreu nesse domingo em Lima, no Peru. A morte foi anunciada pelo filho Álvaro e a causa ainda não foi informada. Ele deixa uma nota, abre aspas, sua partida entristece os seus parentes, amigos e leitores ao redor do mundo, mas nos consola saber que ele teve uma vida longa, múltipla e frutífera e deixa atrás de si uma obra que o sobreviverá. Agradecemos de coração o carinho e apoio recebidos e pedimos que sejam respeitadas as nossas instruções. Não haverá nenhuma cerimônia pública. No momento da despedida final, nossos pensamentos estarão com todos que o leram e o admiraram. Após o adeus em família, seus restos, conforme sua vontade, serão cremados. Olha, gente, tem muitos assuntos de internet, modismos de internet, muitas crianças e adolescentes acabam seguindo indevidamente. Uma tragédia abalou a comunidade de Ceilândia, no Distrito Federal, com a morte da Sara Raíssa Pereira de Castro, uma menina de apenas 8 anos. Vejam a história. A criança faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, consequência de uma inalação de aerossol de desodorante, em um perigoso desafio viral nas redes sociais. O incidente ocorreu na última quinta-feira e Sara foi levada às pressas para o Hospital Regional de Ceilândia. Apesar dos esforços de reanimação, que duraram cerca de 1 hora, a menina não apresentou melhora neurológica e a morte cerebral foi confirmada pela equipe médica. A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias da morte da criança. O objetivo é determinar como Sara teve acesso ao desafio do desodorante e identificar os responsáveis pela divulgação do conteúdo online. Os envolvidos podem ser acusados de homicídio duplamente qualificado, crime com pena de até 30 anos de prisão. Esse não é o primeiro caso de morte envolvendo o desafio do desodorante. Em 2022, um menino de 10 anos faleceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, após participar do mesmo desafio. A brincadeira consiste em inalar a maior quantidade de aerossol de desodorante pelo maior tempo possível e tem se tornado popular entre crianças e adolescentes. Então, atenção, olho vivo nas nossas crianças e adolescentes, aí, principalmente nesses virais, né? Uma notícia um pouco mais leve, vamos lá, a semana promete para os apostadores. Fiquei nervoso com essa notícia aqui da Caixa Econômica Federal, pois tem 7 loterias na Caixa Econômica com prêmios acumulados. E um deles é a da Mais Milionária, que pode pagar até 68 milhões e meio de reais na próxima quarta-feira no concurso 242. Para conquistar o prêmio máximo da Mais Milionária, o apostador precisa acertar os 5 números sorteados e os 2 trevos. A modalidade também premia apostas com acertos a partir de 2 números e 1 trevo. Além dela, outras loterias também acumularam e oferecem prêmios milionários. Confira os principais sorteios da semana. Na segunda-feira, hoje, tem Loto Fácil, que paga R$ 1.800.000. A Quina paga R$ 600.000. A Loto Mania está acumulada em R$ 1.100.000. E a Super 7 está no concurso 682 e vai pagar R$ 1.300.000. Também está acumulada. Amanhã é dia da Mega Sena, que
acumula em 45 milhões de reais. A Time Mania está em 11 milhões e o Dia de Sorte em 1.300.000. Boa sorte! Seu resumo de notícias está por aqui. Essa é a primeira página com Vitor Corso ao vivo para todo o Brasil. Hoje é dia 14 de abril de 2025, são 7 horas e 54 minutos. Não perca o tempo, não perca a sua hora. Esse é o primeira página. Bom, quero te fazer um convite aqui para que você possa ir até o YouTube depois dessa live, claro, e se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá, todas as lives desde junho de 2020 até hoje, todas elas, com os nossos parceiros especialistas. Você vai gostar, porque aqui a gente não faz live, aqui a gente faz mais que live. Compartilhamos conhecimento o tempo todo com nossos especialistas e parceiros. Aqui eu mando um beijo, um abraço e um excelente dia. Bom, temos notícias do esporte hoje. Nada melhor que uma vitória para se recuperar de uma derrota dolorosa. Foi isso que aconteceu com o Clube de Regatas do Flamengo ao bater o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mais que o resultado, a atuação rubro-negra vira a página para o revés contra o Central Córdoba, o primeiro do Felipe Luiz na temporada, no meio da semana, e projeta uma sequência virtuosa. Mesmo com a derrota da Libertadores, o Flamengo tinha apresentado boas credenciais, mas na verdade é que as atuações recentes não foram tão convincentes. Em Porto Alegre, alguns problemas persistiram e a vitória poderia ter sido mais tranquila, mas o time não encontrou dificuldades para dominar e superar o Grêmio. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar está o Palmeiras. Em reconstrução, após o frustrado vice no Paulista, o Palmeiras emendou a quarta vitória seguida na temporada, com os 2-0 sobre o Corinthians no último sábado pelo Brasileirão. Igualou a maior sequência do ano e agora aposta na integração dos reforços para embalar em 2025. Entre eles, Paulinho, que enfim estreou após cirurgia na perna direita. Sorte aí para o Flamengo, para o Palmeiras e para os outros times também. O Campeonato Brasileiro está logo no início. E eu quero te fazer um novo convite. No dia 27, domingo, dia 27 de abril, 11 da manhã, estreia o Prorrogação. Prorrogação é uma mesa redonda de debate com os maiores comentaristas esportivos do Brasil. Temos Roberto Dantas, Alexandre Valente e Emerson Charles aqui conosco na Rede Relâmpago para fazer aquele pré-jogo de domingo e aquele pós-jogo de sábado. O Prorrogação tem na nossa programação a estreia, então, no dia 27 de abril, domingo 27 de abril, às 11 da manhã. Eu espero você. O dólar hoje está a R$ 5,87. No último fechamento, o dólar americano tem uma diferença de 0% em relação ao último dia útil. Nos últimos 30 dias, a cotação do dólar variou entre R$ 5,63 e R$ 6,01. Em média, o valor do dólar esteve em R$ 5,77, o que representa um aumento em relação à média de 10%. Então, R$ 5,87 é a cotação do dólar para hoje. Previsão do tempo para o Rio de Janeiro: hoje a máxima é de 26 graus, a mínima é de 22, 26 graus, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva de 0%, não chove hoje. 26 graus é a máxima. Repete amanhã também, 26 graus, a máxima para amanhã, terça-feira. Na quarta também 26, quinta 26, mas na quinta-feira pode chover, viu? Sexta-feira a temperatura aumenta para 27 graus, sexta-feira santa. No sábado de Aleluia, 27. E no domingo de Páscoa, 26 graus de máxima. Gente, nós temos, vamos falar agora sobre cultura. Eu estou lendo esse livro aqui, eu gosto de muito compartilhar com vocês sobre os meus hábitos. Então tá aqui, ó, o lado B de Boni, da editora Best Seller. Um excelente livro, viu? Tá aqui a marcaçãozinha onde eu estou bem no início, né? Mas olha, traz histórias belíssimas sobre a vida dessa grande figura da TV brasileira, da publicidade brasileira. Está aqui o lado B de Boni, super recomendo.
esse livro sensacional da editora Best Seller, né? Aqui nós temos um prefácio feito pelo Ricardo Amaral, tem histórias belíssimas da vida do Boni e também como ele conheceu vários personagens da TV brasileira, como é que tudo surgiu, como é que tudo aconteceu. Parabéns, bom livro, hein? Lado B de Boni, indicado aqui por Vitor Corso. E amanhã tem uma cerimônia, um lançamento que você não pode perder, principalmente se você estiver aqui no Rio de Janeiro. O livro Os Tempos do Destino, lançado pela editora Rocco, vai ter o seu lançamento no dia 15 de abril, amanhã, às 19 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Amanhã, 19 horas, na Livraria da Travessa, Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. E quem escreve esse livro? Nada mais, nada menos que a jornalista Márcia Peltier, super conhecida. Beijo para ela. Tem uma frase aqui que ela coloca, inclusive, no Instagram pessoal, né? Márcia Peltier Oficial, por favor, sigam. Ela diz o seguinte, abre aspas: sonhar faz bem à alma e o tempo de sonhar pode existir sempre, entre e durante os outros tempos. Muito bom. Márcia Peltier, Os Tempos do Destino. Então amanhã tem lançamento de livro lá no Shopping Leblon, na Livraria da Travessa, às 19 horas. Muito legal, muito bacana. E de Relâmpago com certeza estará por lá também. Vamos falar sobre curiosidades aqui do dia 14 de abril para a gente encerrar esse jornal maravilhoso. E olha, gente, vamos celebrar, vamos dizer assim, que essa semana seja maravilhosa. Vamos pensar que essa semana seja maravilhosa, vamos botar bons fluidos, vamos botar positividade para todo mundo, para que seja uma semana maravilhosa. Hoje, 14 de abril, curiosidade sobre o dia. Gente, hoje é dia mundial do café. Isso aí, para você que ainda não tomou café, tome o seu cafezinho, porque hoje é o dia mundial dele, o dia mundial do café, 14 de abril. Hoje também é considerado o dia pan-americano, junção de todos os países ali da América, né? Aquela coisa toda de amizade. Hoje é o dia pan-americano. E hoje também, para você que gosta de patinar, é o dia do patinador. Pela Índia, se você estiver na Índia, é a celebração do Ano Novo. Então seja bem-vindo o próximo ano aí na Índia. Hoje é a celebração do Ano Novo na Índia. Em Angola é considerado o dia da juventude. No Brasil ainda temos aniversário do Santos Futebol Clube. Parabéns ao time santista. É aniversário de várias cidades, a maioria paulistas aqui, ó. As paulistas Caçapava, Gália, Catanduva e Botucatu, em São Paulo. Parabéns. Parabéns também para Nova Olinda, no Ceará, para Palmas, no Paraná, para Constantina, no Rio Grande do Sul, e para Nova Chavantina, no Mato Grosso. Parabéns a todos. Bom, no calendário romano, nosso calendário gregoriano, hoje é o 104º dia do ano, faltam 261 dias para terminar 2025. 261 dias para você reescrever histórias, 261 dias para que você viva bem. Toda a positividade do mundo para vocês. O programa de hoje foi dedicado à nossa parceira e amiga Betsy Benassayag, que infelizmente nos deixou no último sábado. A toda a família e amigos, um beijo carinhoso, um abraço bem apertado, e tenho a certeza que a Rede Relâmpago está aqui com vocês em orações e muita luz para nossa querida Betsy, que tanto abrilhantou aqui a Rede Relâmpago. Um beijo para todos. 8 horas 3 minutos, 14 de abril de 2025. Esse foi o Primeira Página com o jornalista Vitor Corso. Todas as lives da Rede Relâmpago estão disponíveis no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Vá até lá e confira. Tchau, tchau. Bom dia.